E aí, Edmundo, boa noite, cara. Tudo bom? Tudo ótimo, Gui. Boa noite a você. Boa noite a todos que nos acompanham aí, sem muito assunto, né? Mas nós temos que falar do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu queria começar a live falando exatamente no sentido de que se precisa ou não de um diretor esportivo. Por quê? Porque se o diretor, segundo as palavras do Alexandre Matos, né, ele não tem a autonomia para efetuar as contratações, ele tem que passar por uma sabatina, né, de pessoas até chegar ao sim ou não do Josh Wonder, né, que fica lá nos Estados Unidos comandando tudo e todos, né, tudo que eu digo, tudo em relação ao Vasco e todos os times que a 777 detém mundo afora. Então, eu acho que não há necessidade de ter a figura do diretor esportivo. No passado, ali atrás, o Brax era uma aposta, até indicada pelo Juninho Pernambucano. Ele nunca tinha feito um grande trabalho, mas há quem diga que se ele tivesse autonomia, ele poderia ter feito um trabalho melhor. Embora a gente torcedor do Vasco, tenha ficado bastante chateado com algumas contratações que foram feitas, né? Principalmente os jogadores que estavam sobrando no Santos, jogadores que estavam sobrando no Bahia, jogador reserva no Náutico. No retorno do Vasco à primeira divisão, o torcedor esperava que jogadores de maior qualidade ou de mais nome fossem contratados. Quando viu que o Vasco fez apenas 9 pontos em 12, 13, 14 rodadas, não me recordo exatamente, e que estava na lanterna do Campeonato Brasileiro, a corda apertou, né? E aí foram ao mercado e contrataram outros jogadores mais conhecidos, e com isso trouxeram, né? Corrigiram a rota, trouxeram o Ramon Dias, com isso conseguiram, nos minutos finais ali da última rodada do Campeonato Brasileiro, livrar o Vasco de mais um rebaixamento. Então, assim, eu não acho que precise. Se ele não toma decisão, se ele não tem um scout que ele monitora, se o Vasco não tem um jeito de jogar, eu acho que tem uma série de coisas que dificultam o trabalho do diretor de futebol. E nem estou com isso defendendo o Alexandre Matos, não, porque eu acho que ele tem muito mais culpa do que o Lúcio Barbosa nesse sentido, né? O fato de fazer negócios só com um empresário, de trazer jogadores que não acrescentaram nada ao Vasco até agora, né? Nem os que custaram caro e nem aqueles que vieram de graça. Eu não acho que teve nenhum jogador que chegou aí de janeiro para cá que agradou o torcedor vascaíno. João Vitor oscila. Não, o Galdamés e o Sforza já vinham sendo monitorados. Primeiro, o Galdamés, ele já é do grupo 777, bem antes do Mato. E o Sforza também. Ele já estava sendo negociado com o Vasco antes da chegada do Alexandre Matos. E aí ele começou a arrebentar lá no pré-olímpico. Começaram a aparecer propostas da Europa. O clube dele lá, o New Old Boys, segurou. Viram que as possibilidades para a Europa não avançaram, resolveram aceitar a proposta do Vasco, e aí o Alexandre Matos já estava como dirigente do Vasco. Então, eu não acho que essas duas contratações, que são as duas que mais agradam, né? Eu gosto do João Vitor, mas ele ainda está longe de ser o zagueirão de 6 milhões de euros. Mas aí, por exemplo, Edmundo, você falou muito sobre não precisar de uma figura do diretor de futebol. Mas será que é por conta do estilo da SAF do Vasco? Porque, por exemplo, eu acho importante em certos clubes, até como o SAF ou
ou associativo, não importa, mas se o clube dá, assim, ó, é o seguinte, você vai ser o diretor, tá aqui o dinheiro, tá o dinheiro aqui na sua mão e você faz o que você quiser. Agora, no caso do Vasco, que não dá para ter parâmetro do cara que chegar e vai poder contratar o que quiser. Não, tem que passar por um monte de burocracia. Será que não é por isso que não precisaria de um diretor? Porque é importante um cara que saiba negociar, saiba conversar, tenha portas abertas com vários empresários, não só um, como você citou. Mas o que vai adiantar? Pode trazer quem você quiser. Vai trazer o Caetano, que nem quis vir por conta disso. O Matos veio, que é um top do mercado, também não conseguiu fazer nada. Será que não é por conta da SAF do Vasco que não adianta trazer um diretor de futebol? Claro que eu falo isso pelo modelo de contratações, né? Jogadores jovens aqui da América do Sul que possam vir para a vitrine Vasco e aumentarem o valor de venda, para que eles vendam, independente se a performance foi boa, se tem lucro, vende. Foi assim que eles fizeram com todos os jogadores que foram negociados no Vasco até agora, e nenhum deles foi brilhante, né? Talvez ali o Gabriel Peck, por ter sido titular, e no início do ano passado ter jogado ótimas partidas, principalmente no clássico contra o Fluminense, quando ele fez 2 gols. Enfim, mas não chegou a ser brilhante, não chegou a virar um ídolo do Clube de Regatas Vasco da Gama, a ponto da gente lamentar a saída de algum desses jogadores. Eu sou do meio da bola e entendo muito o mercado da bola. O que eu vou explicar sem contar de novo aquela historinha que se eu te der o dinheiro, você vai a Londres, sem aquela historinha. Futebol é o seguinte: o jogador está em alta, você tem que pagar caro. O jogador está em baixa, você paga mais barato, mas corre risco, né? Mas tem jogador que... O problema do Vasco é que contratou jogadores desconhecidos, totalmente. A gente não sabe se ele está em baixa ou em alta. Né? Não tem o negócio de seduzir também, de seduzir o jogador? Certos jogadores, por exemplo, tem a proposta do Vasco, mas de 3 times. Fala, mas aqui no Vasco tá pagando em dia, tá, etc, não tem esse Mas negócio? qual é a sedução nesse momento? Pagar em dia é obrigação. Quase todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro estão pagando em dia. Tem ali uma história ou outra que atrasa direito de imagem, e direito de imagem não existe, tá? Direito de imagem é fraude ao contrato de trabalho, é salário, porque ali é como um contrato de imagem, você só paga menos impostos, né? E todo mundo sabe disso, não adianta tapar o sol com a peneira. É claro que quando você vai conversar com um jogador que tem outras propostas, você precisa ser convincente. O que você convence? Os campeonatos que você vai... O que convence? Os campeonatos que você vai jogar, né? A sua estrutura física, né? CT, estádio, essas coisas, né? E isso faz muita diferença. Mas, principalmente, o que você vai... qual a sua participação nos campeonatos que vai disputar. Se você vai disputar título, você vai disputar para não ser rebaixado. E aí o Vasco perde. Porque o ano passado lutou para não cair até os minutos finais, e acho que esse ano o Vasco piorou. Eu não tenho a menor dúvida disso que eu estou falando. Né? Embora tenha gasto aí 100 milhões, ele piorou. Porque nenhum jogador que chegou é melhor do que o Peck, e nenhum jogador que chegou é melhor do que o Marlon Gomes. Isso é um fato. Tem claro. E outra coisa, o Medel, que chegou o ano passado como xerifão, tem sido um dos piores jogadores do Vasco nessa temporada. Ele não joga nem de zagueiro, nem de volante, nem de zagueiro. E, mesmo assim, é capitão e homem de confiança do Ramon Dias. Então, sim, tem um monte de coisa errada, mas o erro maior é você ser dono e delegar a um CEO que não é do futebol, que não sabe nada do futebol e que, o pior, não tem poder de decisão, não transita no meio e não tem poder de decisão. Ele não pode conversar com você aqui agora, e essas coisas do futebol são muito rápidas e dinâmicas. Né? Se você
chegou a um acordo com o jogador, tem que dar fechado naquele momento. Porque acontece também muito assim. O empresário do jogador fazer leilão, oferecer o atleta para outros clubes. Né? O Vasco está querendo, o Vasco está contratando. E aí os adversários do Vasco correm atrás, e vice-versa, né? Correm atrás para contratar o jogador para o Vasco não ficar mais forte do que o time tal. Então, assim, essa figura ela é importante, mas ela é importante com autonomia. No Vasco, ela não tem importância nenhuma, porque o diretor de futebol não tem autonomia, embora o Alexandre Matos, se foi ele quem contratou todos esses jogadores que chegaram ao Vasco, ele fez um péssimo trabalho.